concessão desde o início, em relação, você trouxe 2 pontos, né, Danilo? O primeiro ponto do investimento adicional e o outro da participação dos lucros. O primeiro ponto, para mim, estava fora da mesa desde o minuto 2. Ele ficou indo e voltando, parecia ponto bumerangue, né? Saía da mesa, voltava para a mesa, saía da mesa, voltava para a mesa. Então, foi uma concessão que você fez inicialmente, não, a gente está provisionado, não tem nenhum problema, a gente vai pagar esse ponto e tal. E depois, eles também concederam esse ponto, então a gente paga para vocês, não tem problema. No terceiro minuto, já estava resolvido esse ponto, e eles não conseguiram se livrar dele na sessão. É engraçado isso, né? Então, faltou discutir. Realmente, você estava disposto a conceder realmente esse ponto, ou era uma coisa que te incomodava? Parecia que você não queria conceder. Tanto que você trouxe depois da pausa, não, eu quero isso, e quero também. Depois de 1 hora de sessão, você trouxe ele de novo. E também vocês concederam isso, não, a gente está disposto a pagar. E aí depois, nem eu tinha clareza de quanto é que era os 50% que você estava pedindo. Uma hora você falou na lei que vale a 2,5 milhões, os 50%. Então, você concedeu o que você queria buscar depois com muita força, né, em termos monetários. Então, essas concessões, essa dinâmica, para mim, não ficou nem um pouco claro. Não sei se meus colegas vão dividir minha visão. É muito importante vocês justificarem números. Não adianta jogar número na mesa e falar porque eu acho que eu preciso disso. Não tem, você sempre precisa justificar. Com critérios, também não adianta dizer, é um critério mercadológico, tem que dizer A, B, C e D. Eu cheguei nessa conta da seguinte forma. Eu preciso de um financiamento do centro de pesquisa porque... Aliás, outra coisa que eu não entendi também, vocês conseguiram... É bom ter transparência, é bom deixar claro, né, as informações e tudo mais, mas é também estratégico, né? Você não revela as suas informações assim, de antemão, sem ter muito claro, porque é arriscado sempre, né? Sem ter claro onde você está caminhando, porque pode acontecer de você revelar no intuito de que a coisa vai caminhar melhor e você acaba só revelando a sua posição ou seu interesse por trás dela, sem ganhar nada em retorno. Então, as concessões, a dinâmica de revelação de informações, para mim não está claro se vocês pensaram estrategicamente como fazer isso. Eu tive a impressão que foi meio indo, né, de uma certa forma, sem pensar. Tanto que, no final, surgiu um direito de preferência também que não tinha surgido antes, né, e foi debatido. Então, eu acho que tudo isso, para resumir, é o seguinte ponto, em relação à comunicação, em relação à estratégia. É muito importante a preparação de vocês anteriormente, vocês façam um plano de negociação, né, com estratégia, definindo claramente qual é o caminho que vocês vão seguir. Né, pensar muito bem a apresentação inicial, o que vocês vão conceder ou não no começo, cartas na manga, o que eu vou revelar de informação durante o procedimento, porque são questões estratégicas. Né? Não adianta fazer uma pausa, depois voltar, porque teve esses dois momentos da sessão, né? Antes e depois da pausa. Depois da pausa veio uma bomba para a mesa, que era, na palavra do lado de cá, um retrocesso em relação ao que estava acontecendo. Então, de novo, a importância de vocês terem clareza sobre... Vai apresentar um número, 35%, como é que a gente saiu do 20% para o 35%? Né? Vocês fazem uma proposta inicial de 20%, tenham cuidado com isso, porque a proposta inicial pode ser seu piso. Né? Você vai ter que caminhar daí adiante. Se você queria pagar 20, começa com 10. Eu não sei se essa era a sua estratégia ou não, né? Mas começando com 20, você já começa, você coloca seu piso já, não pode ser seu teto. Se você tem alguma liberdade de... Então, assim, a estratégia para mim não ficou clara. E o último ponto, para tentar me ater aos 5 minutos, já passei um pouquinho, em relação às mediadoras, né? Eu achei que vocês foram bem, em geral. Eu vi na parte de vocês mais preocupação com o rephrasing, né, com trazer o que eles estavam dizendo para tornar a discussão mais clara, fazer fechamentos, fazer o resumo, tentar criar opções. Aliás, muito pouco criação de opção, né, muito pouco brainstorming durante a sessão, o que restringe muito a possibilidade de acordo. Mas também vi, do ponto de vocês, algumas vezes, alguma certa ansiedade, né, com a comunicação entre eles. Tentem não... Quando tem alguma pergunta feita que ficou no ar, é importante que ela seja respondida. E a função de vocês é essa, verificar as perguntas que eles fizeram, lado a lado, as preocupações de cada um deles, e que o outro tente responder essa preocupação. Então, esse fluxo de informações é importante para a sessão. Mas, de modo geral, eu gostei do papel de vocês, achei que vocês foram bem... não caíram na tentação de tentar forçar o acordo. A Juliana, só um pouco depois da pausa... levou um pouco o tom numa
proposição, dizendo, eu acho que, né, dando um tom um pouco mais, olha, vamos tentar fazer por aqui. Não acho que foi prejudicial, foi uma zona um pouco mais arriscada, mas, de modo geral, acho que eles foram bem na condução do processo. Só acho que também a dificuldade de comunicação entre as equipes também tem um pouco a ver com o papel de vocês, né? Então, é importante vocês tentarem sempre fazer com que eles tentem se entender. A Natália fez um esforço lá para trás, depois de meia hora de sessão, para tentar excluir um item que estava superado mesmo. Mas depois se percebeu que ele não estava superado, ele voltou. Por que ele voltou? Porque, certamente, era importante para os dois lados esse item. Então, ele não tinha que estar excluído desde aquele... Eu entendi o seu esforço, porque ele parecia superado, mas faltou investigação do que estava por trás dele, porque ele estava na mesa ainda, até o final. Então, era um pouco isso que eu tinha de comentário, só para assim, deixar como conselho para vocês, invistam mais no básico. O básico são as habilidades de comunicação, tá? Escuta, linguagem corporal, o modo como você se comunica, o modo como você expressa a sua mensagem, tudo isso não é trivial, né? O sucesso de uma boa sessão de negociação ou de mediação depende de duas coisas, essencialmente. Preparação, pensar na estratégia, e ter muita clareza sobre as habilidades de comunicação, né? Como a comunicação vai fluir ao longo da sessão. Obrigado, era isso que eu tinha para dizer. Eu vou ter que sair agora, peço desculpas para os demais colegas, vou ficar um pouquinho mais, mas vou ter que sair um pouco antes disso. Bom dia. Bom, primeiro eu também queria... primeiro eu gostaria de elogiar essa mediação interinstitucional. Acho que é sempre louvável qualquer tentativa de trabalho em conjunto de todas as instituições acadêmicas, e agradecer o convite da Daniela, do Salles e do Diego de participar. Eu concordo com o Rafael em alguns aspectos de que houve uma certa confusão, algumas horas também tive até dificuldade de até compreender qual que era o ponto que estava sendo discutido, porque as coisas um pouco iam e vinham. Eu vou focar, até para evitar a repetição, eu vou focar, que eu já tinha até combinado com a Daniela, vou focar meus comentários no papel das mediadoras, porque acho que também isso influencia um pouco a dinâmica da mediação. Então, acho que assim, houve no começo, até é difícil essa questão de fazer comediação, principalmente pelo que eu entendi, vocês são uma de cada instituição, então, assim, até, geralmente, quando você faz uma comediação, são pessoas que fazem essa comediação semanalmente juntos, então elas desenvolvem um relacionamento que até você consegue sentir o que a outra quer, mas acho que vocês começaram muito bem a comediação, achei a apresentação muito interessante, vocês dividiram a apresentação, até acho que a Juliana falou um pouquinho mais que a Natália no começo, é ideal tentarem balancear um pouco mais, vocês foram bem amistosas no começo para conseguir cativar as partes, mas daí eu acho que faltou um pouco explorar mais a situação antes de entrar no que estava nas propostas, etc. Começou, até fiz algumas anotações, nesse primeiro diálogo, acho que vocês poderiam ter feito um resumo, um espelhamento um pouco maior para tentar obter mais informações. Teve uma troca inicial entre as partes e daí, se não me engano, a Juliana já virou quais são os pontos que não têm acordo. Então, antes de chegar nesses pontos que não têm acordo e começar a buscar o acordo, acho que é necessário entrar mais nos fatos, entender melhor quais são, o que está na mesa, explorar os interesses atrás das partes, para depois ter essa possibilidade maior de criar opções. E acho que, pulando essa parte, dificultou por exemplo, para mim ficou bem claro os interesses da universidade. Para mim, os interesses da Pharma não ficou muito claro, acho que não chegaram. Eu sei que tem questões confidenciais, que vocês tinham problemas financeiros, vocês não queriam entrar muito nessa discussão, vocês fizeram bem de não fazer, mas faltou um pouco essa exploração de interesses. Nessa primeira fala da Juliana, que ela já foi direto, quais são os pontos que não há acordo, acho que foi uma questão aberta, o que é bom, mas você poderia ter até elogiado a boa vontade das partes, que naquela época elas estavam, naquele momento, ainda estavam muito abertas, e tentar explorar mais os fatos. Teve uma frase bom de vocês querem acrescentar algo, mas acabou se perdendo. Acho que aí poderia ter explorado mais. A universidade deu uma longa explicação e daí já foi direto para outra parte. Acho que aí poderia ter um reframing, poderia ter direcionado um pouco mais, explorado tudo que o Danilo falou e não simplesmente jogar a bola e daí já começaram a tratar de custos. Até teve uma frase que a
a Juliana interrompeu e já perguntou se vocês estão confortáveis com arcar com os custos. Aí talvez ainda era um pouco muito no começo da mediação para fazer perguntas direto. Talvez aí caberia uma pergunta mais aberta. De novo, vocês ficam confortáveis com o resultado da pesquisa? De novo, é uma pergunta sim ou não, e direcionando. Daí você até vê que a Farma acaba não respondendo e saindo. Então, evitar perguntas com respostas fechadas sim, não, e voltar mais para perguntas abertas. De novo, anotei, você reconhece que o aporte foi produtivo? Também são questões que acabam deixando a outra parte em situações que ela não sabe nem como responder. Uma pergunta aberta aí pareceria melhor. Daí você começa a identificação de interesses da parte da universidade, mas volta à questão do lucro de novo. E daí tem começa aí que eu anotei que começou a ficar circular. E daí de novo vem uma pergunta fechada, direcionada: vocês têm resistência em dividir o lucro? Acho que também não é esse o papel do mediador. Vocês teriam que explorar, talvez, qual seria a sua posição em relação aos lucros, mas não, aí vocês acabam imputando um pouco de até opinião de vocês. Vocês estão colocando, já estou assumindo que vocês têm resistência com isso, e não perguntando, explorando mais quais seriam os fatos, quais seriam os interesses desse lado. Então, acho que, de novo, aí faltou explorar mais os fatos, e as perguntas não ajudaram nesse sentido. Algumas vezes também aqui eu anotei que houve interrupção, chegou uma hora que o diálogo estava fluindo entre as partes, e daí houve algumas interrupções por parte das mediadoras, que talvez não fosse necessário, havia aí uma ansiedade, e essa é a hora que eles estavam começando a explorar opções, então não necessariamente seria o ideal. Quando começaram a aparecer as propostas, achei que a Natália fez um bom trabalho de tentar repetir quais eram as propostas, tentar pôr na mesa quais eram as propostas, mas daí a situação acabou se perdendo. Você fez uma boa pergunta, a Natália conseguiu dar um gancho dos interesses do centro para criar opções, mas daí você, de novo, interrompeu quando eles estavam tentando discutir. E aí, nessa hora, a Juliana praticamente sumiu. Você tem uma parte assim que acho que você não estava muito participando, essa dificuldade da comediação. E na hora que você entra, você volta com a questão do orçamento para expansão da pesquisa, que não era muito... não estava em discussão. Você faz uma pergunta que está um pouco fora do que eles estavam discutindo, até. Tanto é que ele responde não e volta à discussão. Então, essa intervenção, na hora que você entrou no orçamento, acho que não sei se você estava preocupada em, não estou participando, preciso participar, às vezes acontece, você fica nessa ansiedade, e fez uma pergunta que não estava muito na discussão, e não entende qual foi o propósito dessa pergunta. E ela acabou não levando a discussão para lugar nenhum. Ele respondeu não e voltou à discussão do risco. Com relação ao cálculos, eu acho que no início não houve uma explicação muito clara se seria só entre advogados e partes, se poderia ser as partes com o mediador, e também um esclarecimento de que se vocês fizessem com um, eventualmente vocês fariam com a outra. Não ficou muito claro, eles saíram, vocês ficaram aqui com outra parte, mas vocês vão conversar com outra parte enquanto eles estão lá fora. Acho que isso não ficou muito claro. Tudo bem, a gente não está numa situação de auditório diversa, mas acho que faltou um esclarecimento. Acho que o intervalo não foi muito produtivo para mim. Até, talvez, vocês perceberam que estava tomando um rumo que não era o que vocês queriam, mas não entendi muito o propósito. Era algo que vocês já deveriam ter a estratégia de vocês dois antes. Não sei se... acabou meio que realmente tendo um retrocesso, e daí voltou a discussão e aquela confusão inicial. E depois também concordo com o Rafael que não havia necessidade de fechar um acordo, e no fim, talvez por questão de tempo e questão de querer chegar a um acordo, vocês eventualmente se comprometeram com algo que não estava muito claro, não necessariamente eram os interesses das partes, então não há necessidade de realizar um acordo. E muitas mediações, o sucesso não é medido pelo acordo. Às vezes, aqui não sai um acordo, mas vocês retomam outras relações ou algumas questões que estavam comprometendo o relacionamento da parte são esclarecidas. Então, acho que a parte final também não foi assim muito produtiva. Acho que não era necessário a realização de um acordo.
acho que a Natália teve aí um papel interessante no final de tentar recapitular o que era o acordo e tentar dar um fechamento, mas não havia essa necessidade de fechar um acordo. Acho que era mais ou menos isso. Bom, pessoal, parabéns aí pela sessão, vocês foram muito bem. Óbvio, os comentários que a gente faz é sempre para motivar vocês, para aperfeiçoar. E eu gosto de fazer eles meio que tentando seguir uma ordem cronológica e, às vezes, dando umas noções gerais do que aconteceu. Então, eu vou tentar ser o mais produtivo possível aqui nesse feedback. Tiveram uma excelente postura corporal, todos vocês. Teve uma coisa que você fez, João, que eu ficaria preocupado se fosse soltado, é muito sutil. Eu tenho 2 pontos, o Danilo colocou. Aí você falou, vamos ver se aparece mais algum, a gente abre. Eu entendi, pode ser que surjam outros pontos. Agora, eu pensaria, peraí, tem algum ponto Que ele não quer falar. que você não quer falar? Porque a gente vai discutir, depois você chega com mais um. Aí depois, lá na frente, você falou da licença. Eu falei, opa, será que ele quer algum dinheiro a mais? Quer dizer, né, às vezes é bom você delimitar, ou você pode falar, olha, dentro desses pontos poderão surgir subpontos, mas talvez isso é uma tática de jogo pesada, você não fala tudo e depois você aparece com uma outra demanda. Não que tenha sido sua intenção, mas eu talvez aí tenha uma falha de vocês de, opa, peraí, vocês têm alguma coisa, será que a gente não quer pensar um pouco? Né? Ou próprios mediadores podiam cuidar disso. Natália foi muito bem o tempo todo parafraseando, né? Acho isso muito produtivo, sempre é isso que vocês querem dizer. No comecinho, depois você se soltou e aí você resolveu esse problema. Você estava usando termos muito rebuscados e tal, mas eu vi que em 5 minutos você já corrigiu isso sozinho. Danilo, a estratégia é um problema de estratégia, mas uma coisa grave que vocês fizeram foi lançar uma proposta sem nenhum momento. Você não criou momento, você não discutiu nada, você soltou uns 50 ali. Foi um pouco prematura. Vocês tinham muitos argumentos que vocês podiam construir, vocês tinham que ouvir mais, envolver mais. Depois que discutiu tudo, aí você teria que ter usado critérios, você poderia usar critérios de fairness, você poderia usar critério mercadológico muito solto, quer dizer, olha, outros negócios foram feitos nessa base, eu tenho um exemplo X, Y, Z. Quer dizer, você precisaria demais para... O jeito que você soltou foi muito prematuro. E lançar a proposta é um grande momento da negociação. Então, isso foi uma coisa muito prematura. Isso teria que acontecer lá atrás, na agenda, depois que você sabia exatamente o que eles queriam. João Pedro, você foi muito bem, em vários momentos, em mostrar, criar um clima emocional positivo, em se colocar de uma forma muito positiva, em reconhecer o mérito do... Olha, eu sei que vocês são um grande laboratório, a gente confia em vocês, achei que isso foi muito bom, isso ajudou muito. Estrategicamente, eu queria, talvez, teve um ponto que talvez você tenha sido muito empático e vocês, né, não defenderam, que seria a questão dos documentos, eles gastaram isso mesmo. Talvez tenha sido um ponto que faltou assertividade, é um ponto difícil, que você teria que ter pensado uma moldura para colocar. Diz, olha, nós somos uma empresa, nós precisamos documentar. O que vocês têm para comprovar? Não, eu confio em vocês, mas a gente precisa documentar alguma maneira muito positiva de colocar eles no corner. Isso vocês não sabem, mas era um ponto fraco deles, nas informações deles. Então, tinha uma coisa escondida que vocês passaram batido. Teve uma outra questão, eu concordo bastante com o que o Rafael falou, que vocês não se escutaram. Mas você fez uma pergunta. Por que vocês não me informaram que precisava de mais investimento? Vocês não responderam. Exatamente por quê? Não de uma forma que os satisfizesse. Os mediadores não repararam que teve uma pergunta que não foi respondida e que eles ficaram frustrados. E vocês não insistiram na pergunta. Vocês, quando responde,
termina a sua resposta, pergunta, eu respondi sua pergunta? Tem algo mais que você queira saber? Só para ter certeza que eles estão satisfeitos. Vocês perderam a oportunidade de fazer isso. Vocês perderam a oportunidade de dizer, olha, obrigado, o que vocês me disseram foi isso, deixa eu só ver se eu entendi, só que vocês não responderam a minha pergunta. O que eu queria saber é por que vocês não me... E aí os mediadores, também reparando, deveriam, vendo que ninguém fez nada disso, olha, o que ele falou responde a sua pergunta? Entendeu? Faltou uma intervenção aí, nesse sentido. Isso era uma questão crucial. Vocês revelaram interesses e não perguntaram o interesse deles. Ninguém perguntou o interesse deles. Nem vocês, mediadores. Então, o tempo todo, ninguém soube o que eles queriam. Vocês querem investir? Vocês têm interesse em investir? Vocês têm dinheiro? Vocês querem novos produtos? Você tem outros parceiros? Vocês não perguntaram nada para eles. E eles tinham vulnerabilidades também. Não tenho dinheiro. O que vocês podiam falar? Então, até entendo que vocês foram muito bem se protegendo, mas vocês não... E aí que eu acho, que eu até calculei aqui, era mais ou menos 10:05, era um super momento para vocês fazerem um cálculo. Vocês pararem... Pô, vocês precisam pilotar esse negócio. Deixa eu conversar 2 minutinhos com cada um. O que você quer? O que você pode me dizer aí que você quer, que você está querendo? Acho que teve um bom momento que o Rafael, que a gente chamou pelo nome, né? O Danilo estava colocando uma pretensão, a gente quer fazer um centro. E o Rafael, olha, eu entendo que você quer fazer um centro, agora não sou eu que tenho que pagar essa conta, né? Foi muito bem colocado isso. E você insistiu nesse argumento. Isso não saía da sua cabeça. Foi e voltou, talvez era uma coisa que os mediadores poderiam também... Danilo, você entendeu que não é ele que tem que pagar essa conta? Por que você acha que é ele que tem que pagar essa conta? Ah, porque eu preciso disso, eu não posso fazer o acordo. Tá, então que outras molduras a gente pode colocar? Que outras alternativas existem? Então, era um diagnóstico que você, Juliana, e você, Natália, poderiam ter feito. Então, eu gosto muito de cálculos, tem gente que não gosta. Eu acho muito bom você parar, conversar um pouco com o lado, entender, parar, conversar, criar um momento para criar confiança, ver o que eles levaram, entender os dois lados, às vezes você vai conseguir pilotar melhor. Então, acho que faltou um cálculo para os mediadores. Que mais? Eu não entendi os R$500 mil. 10 milhões, 2.500, 500, quer dizer, vocês estavam devendo 500, foi um bode na sala. É que a gente não sabia exatamente quanto a gente tinha gastado, mas era em torno de R$2,5 milhões. Entendi, ficou uma coisa totalmente jogada, quem ia arcar com isso, depois esqueceram, isso também não entendi. Eles foram muito... Eles sempre perguntavam os critérios objetivos, né? Quando eles soltaram a proposta de 20%, você não perguntou de onde vocês tiraram isso. Quer dizer, qual é o critério para você me fazer essa proposta? E aí faltou um pouco. E acho que o Rafael falou também, se seu limite era 20, não ancora 20. Isso pode parecer estratégico, mas o ser humano é assim. As pessoas têm essa dança de margem, né? E se você dá uma concessão, ele ainda vai ficar feliz. Se você não der, ele vai falar que você é irrazoável e tal. Mesmo que você ancore mais alto, é psicológico. Então, ancora sempre menos do que você realmente tem de margem. Parece uma coisa imbecil, mas é humana, assim, uma parte da dança que a gente chama. A nossa intenção era fechar em 30%, por isso que a gente jogou 50%. Vocês foram bem. Isso ficou muito claro, porque quando você voltou com 35%, vocês falaram um retrocesso. Daí, Juliana, vocês poderiam ter falado, olha, foi um avanço. Vocês têm que botar sempre uma forma positiva. Estava em 50%, foi um bom passo. O que vocês podem dar também de passo? Então, um pouco do papel de vocês é colocar a coisa de uma forma positiva. Ele desceu de 50% para 35%. Eu entendo que você, não sei de onde você tirou a ideia de que o 20% estava pegando, colando. Talvez seja uma impressão. E isso é um outro problema. Que vocês também, mediadores, podiam ter deixado mais claro, que vocês acham que foram até no sentido contrário.
toda hora vocês buscavam um pequeno comprometimento. Ah, então isso não está mais na mesa? Ah, então você concorda em pagar alguma coisa? Esse tipo de pergunta que vocês fazem coloca as pessoas em maus lençóis. Não é legal você fazer isso no processo, é legal você fazer isso no final. Então, deixa as pessoas soltas, sem comprometimento. Talvez você poderia... e aí, dentro dessa história do sem comprometimento, não tem nada no ar. Então, a coisa caminhou um pouco para ir fazendo pequenos acertos que deixou todo mundo desconfortável, e acho que isso gerou esse bumerangue. E deixar claro, tudo que a gente está conversando aqui ainda não está assinado, e não está sem prejuízo, depois a gente vê o que a gente faz. Talvez isso tenha dado a impressão de um retrocesso. E os mediadores que têm que pilotar esse processo para deixar as partes à vontade. Rafael, no começo você ficou muito calado, e eu acho que está certo, não era para você falar, porque era para o cliente falar. Só que aí depois vocês inverteram o papel e você começou a falar como se fosse cliente. Não tem problema desde que vocês estejam 100% alinhados e estavam. Mas tem que tomar cuidado. Eu estou comprometendo o meu cliente. Qual que é meu papel? Talvez acho que era o papel do João. Muitas das suas falas. Acho que você se recorda delas, eu não preciso pontuar. Tá? Mas eu fiquei impressionado, acho que vocês foram muito bem, acho que vocês se colocaram muito bem. Foi muito interessante, muito interessante. Parabéns. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez o convite da Daniela. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, porque a gente vê justamente a juventude, né, entendendo e construindo a mediação. Eu acho que vocês são o futuro. E, sobretudo, duas entidades, duas instituições de peso em termos do direito, que acho que faz parte de acho que estamos falando de uma realidade brasileira que me deixa muito encantado, sobretudo num país que a gente ainda não tem a tradição de utilização desse método. Então, para mim é uma alegria muito grande, sobretudo, e também, ao mesmo tempo, agradecer o convite que a Daniela sempre me faz e que eu tento sempre atender, porque vocês vão ser o futuro da mediação no Brasil. Queria, primeiro, fazer alguns comentários, o que significam esses comentários para nós. Tá? Penso que, quando nós desenvolvemos uma mediação, a mediação, e aí tem a ver com o que foi trazido pela Flávia, tem muito a ver com o mediador. O mediador é tudo na mediação. Tá? Então, a intervenção dele é fundamental para que as pessoas possam melhor dialogar, melhor vislumbrar o futuro. Tá? Então, penso que muito do que a gente viu aqui é por força de dificuldades que vocês apontaram, que vocês apresentaram aqui ao longo da mediação. Mas lembrando o seguinte, que cada um tem seu estilo próprio. Cada um faz de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu, no lugar de vocês, faria totalmente diferente, como o próprio Diego faria diferente, como o próprio Rafael faria diferente. Cada mediação espelha o mediador e espelha também a interação que envolve com as partes. E eu costumo dizer que o diálogo que se promove com elas é um intercâmbio tão rico que esse intercâmbio promove um outro olhar para elas. E isso significa a construção de uma solução para o futuro, que foi até discutido aqui, mas que foi perdido, porque eu vi que o resultado foi justamente sobre o passado. Mas, de qualquer forma, vamos tentar comentar com vocês. E, sobretudo, acho que é importante a gente falar um elemento que é fundamental. Quando nós falamos, quando nós observamos sobre uma mediação, essa observação deve ser tomada como uma observação e nunca tomada como crítica. Por quê? A crítica, ela coíbe e faz com que a pessoa se retraia e faz com que a pessoa pense que está
tomou atitudes equivocadas em função de N razões. Porém, ali é importante que tenham consciência das dificuldades, porque penso eu que o mediador que trabalha de forma eficiente, ele tem claro quais são as suas dificuldades, quais são os obstáculos, e sabe quais são as suas habilidades. E é sobre isso que ele deve trabalhar. Aprimorar as habilidades e tentar superar as dificuldades. Eu vou começar, eu pensei em falar aqui sobre 3 aspectos que eu acho que é muito importante, que acho que a mediação tem a ver com isso. O processo, os participantes, que eu considero as partes, né? E os mediadores. Sobre o processo, reitero o que foi falado pelo Rafael, pela Flávia e pelo Diego. Me senti numa confusão. Acho que vocês aprenderam mediação a partir do quê? De uma intervenção do mediador, a partir de uma lógica. Qual é a lógica? A lógica de fazer as pessoas pensarem, e esse pensar é para refletir a partir do que motiva elas e a partir da construção que elas vão fazer conjuntamente com o auxílio do mediador. O que eu quero dizer? Se alguém segue aqui a possibilidade de pensar a mediação em fases ou etapas, conforme a linha que o mediador segue, não tinha nada. Ao mesmo tempo que estávamos fazendo perguntas, estávamos fazendo propostas. Ao mesmo tempo que estávamos fazendo propostas, estávamos tentando ver o que poderia ser feito dali para frente. Então, aí reitero o que o Rafael comentou, uma confusão muito grande. E acho que essa intervenção é muito importante. E aí parte também da colaboração dos mediadores. Em termos de processo ainda, eu gostaria de pontuar 2 coisas, mas eu acho que isso tem a ver também com a linha de intervenção do mediador. Para mim, o que aconteceu aqui em termos de cálculos não foi cálculos. Aí a gente pode estar discutindo o que é isso. Tá? Para mim, foi uma pausa, um intervalo, que cada um saiu para... Os mediadores conversaram, ou as partes conversaram por si, e depois voltaram dentro do limite de tempo. Para mim, isso é pausa. Cálculos, no meu modo de entender, são reuniões privadas que nós fazemos com as partes, e nós recomendamos, a partir da prática, que seja uma proposta sempre que passe pelos mediadores. Tá? São os mediadores que devem incentivar essa possibilidade ou não, por força de N situações que eu não vou entrar aqui, mas acho que é importante vocês estudarem um pouquinho. Penso que, aliás, faltou dizer, eu queria cumprimentar vocês, porque estar aqui num ambiente com outras pessoas sendo observados, vocês foram muito bem. Vocês estão de parabéns, reitero, então foram excelentes. E é importante que o que vocês têm, que o que a gente esteja apontando são eventuais dificuldades em função do quê? Da interação que foi desenvolvida aqui momentaneamente. E que, se vocês forem tentar superá-las, tem toda uma teoria por trás. Tem autores que abordam isso, tem livros que falam sobre isso, tem professores que abordam isso. Então, tudo isso é perfeitamente, vamos dizer assim, superável. Penso que, em termos de processo, reitero a questão da escuta. Penso que o mediador deve desenvolver o que a gente chama de escuta ativa. O que a gente quer dizer com escuta ativa? A escuta na qual a gente não interrompe quem está falando, a gente vai tentar perguntar na linha do que está sendo trazido e, sobretudo, promover a possibilidade de que haja escuta do outro lado. Nós fazemos perguntas justamente com o enfoque de que, não para que a gente saiba como mediador, para que as pessoas se escutem, para que entendam efetivamente o que está por trás, o que motiva. E aí queria chamar a atenção a respeito de essa confusão, por exemplo, eu gosto muito da escola harvardiana,
penso que parâmetros que eles trazem são fundamentais, e isso a gente não pode perder nunca. Então, às vezes eu via discussões que eram pura posições, era posição de um lado, posição do outro, e não dava para vislumbrar a possibilidade de entender o que estava por trás. Era muito complicado. Por força do quê? A gente não saber, e acho que a dificuldade é não saber onde está, em que momento do processo. As pessoas, normalmente, é muito difícil saberem, porque elas também não têm a obrigação de saber. Mas nós, como técnicos da área, precisamos saber. Então, é importante que os mediadores saibam também. E acho que isso produziu mais confusão em função disso. Queria somente, a respeito da escuta, eu senti em alguns momentos que, em determinados momentos, nem acabava o João, não sei se o João, ou o Rafael, ou o Danilo, ou a Milena, desculpa, nem acabavam de falar, já tinha uma pergunta. Isso significava o quê? Que não havia escuta. E isso tem a ver também, que eu vou falar um pouquinho sobre vocês, mediadores, o que primou ali foi justamente uma ansiedade. E essa ansiedade é natural. Então, essa é uma dificuldade que vem a cada mediação e nós temos que trabalhar, porque nós, seres humanos, somos ansiosos. E o conflito traz mais ansiedade e, para nós, que lidamos com conflito, mais ainda, né? Então, eu queria somente comentar isso com relação ao processo. Com relação aos participantes, parabéns. A postura de vocês me pareceu muito tranquila. Isso é muito importante. Agora, reitero o que foi falado pelo Rafael, não tinha muita estratégia. Então, não sabíamos de onde partiam. As propostas, eu realmente não sei, foram baseadas no quê. E concordo com o Diego no sentido de que a proposta vem a partir do momento que eu tenho claro o que as pessoas querem decidir. Então, a agenda é muito importante, a elaboração do que eles querem decidir é fundamental, e isso não ficou claro. Tá? Com relação às mediadoras, parabenizo vocês, porque eu acho que deve ser a primeira experiência de experiências que vocês nunca fizeram. Então, vocês foram muito bem. Tá? A comediação é um desafio imenso. E acho que a riqueza que ela traz também é mais imenso ainda. Porque a troca da comediação, o intercâmbio que é feito entre os mediadores, isso promove uma cooperação muito grande entre as partes, e este modelo promove a possibilidade das pessoas saírem do passado e começarem a olhar o futuro. E se sentirem responsáveis pelo que aconteceu e vão se sentir responsáveis pelo futuro, pelos compromissos que assumem ao longo da mediação. Então, eu senti uma mediadora, por exemplo, a abertura penso que foi excelente. Eu estou com a Flávia no sentido de que eu senti falta da Natália, tá? E aí a gente percebia justamente a perspectiva de uma e a perspectiva da outra, uma muito mais no sentido de conhecer mais o que está acontecendo e a outra mais pontual, objetivo, pontuando onde vamos, como vocês veem isso e tudo mais. E reitero, acho que se vocês querem trilhar esse caminho, acho que é importante vocês estudarem um pouco o que significa uma pergunta, tá? Que foi abordado pela Flávia. Acho que nós, como profissionais que temos a pretensão de auxiliar as pessoas na resolução de conflitos, temos que saber o que significa essa pergunta que nós colocamos para as pessoas e qual é o nosso objetivo com elas. Tá? Então, acho que é importante a gente pensar sobre isso. Eu acho que é só. Eu não sei se passei do tempo. Acho que é só. Queria agradecer mais uma vez estar aqui. E, mais uma vez, reitero, não tomem como críticas, porque isso aí vocês vão ver de forma negativa. Pelo contrário, são pessoas com outra experiência, que não tem nada a ver com a experiência de vocês, que estão querendo justamente
fazer com que vocês pensem no que aconteceu aqui, que é muito rico, tá? É um aprendizado muito grande. Aliás, isso espelha a própria mediação, porque a mediação é um aprendizado permanente, tá? Nós não nascemos sabendo, nós aprendemos, e nós gostaríamos que vocês também aprendessem. Então, isso é um aprendizado permanente. Então, nesse sentido, aqui o que está sendo colocado é justamente para colaborar com vocês, que é o objetivo maior da mediação. Obrigado. Bom dia, parabéns. Eu, se estiver aqui na minha posição, é muito confortável sentar aqui, olhar para o que aconteceu e fazer críticas, né? Se eu tivesse na posição de vocês, estaria me sentindo um pouco sabatinado, né? Porque vocês vieram aqui, colocaram a cara para bater, mas, como meus colegas já falaram, o intuito é realmente ver pontos que poderiam ser aprimorados de acordo com a técnica. E a mediação, ela tem várias coisas que não chegam a ser paradoxos, não chegam a ser contradições, são mais oxímoros.